Palavra de vida eterna, hoje quinta-feira, dia 16 de abril. Palavra de Deus hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos na oitava da Páscoa. Palavra de Deus, como já venho dizendo, de modo especial os evangelhos, vem trazendo as diversas experiências que os discípulos, que as mulheres vão tendo de Cristo ressuscitado. Essa dimensão é nova, é uma novidade, a ressurreição é uma novidade. Assim como nas outras aparições desta semana, a de hoje também, Jesus aparece e eles não reconhecem. Hoje eles pensam como que Jesus fosse um fantasma. Já confundiram Jesus com jardineiro, já confundiram Jesus com um migrante, um viajante. Hoje parecia um fantasma. E justamente para mostrar essa nova realidade da ressurreição. Eles estavam falando, é a continuação do evangelho de ontem, dos discípulos de Emaús. Os discípulos saíram da casa que eles estavam, que Jesus tinha acabado de partir o pão, e saíram correndo para anunciar que Jesus estava vivo. E então o evangelho de hoje começa com eles anunciando, compartilhando com os outros discípulos, e enquanto eles falavam, Jesus apareceu. E aí, diante desse medo, ficaram assustados, com medo, pensando que fosse um fantasma, Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração?" Percebam o medo, a preocupação, a dúvida no coração, ela muitas vezes se torna empecilho, empecilho. É interessante que lá no finalzinho, o que vai fazer com que a gente acabe com medo, com as dúvidas, com a preocupação? A palavra de Deus, a presença de Deus. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. A partir da palavra de Deus, a nossa inteligência se abre. Temos sabedoria, discernimento, começamos a compreender melhor as coisas, começamos a viver mais o mistério,
E aí então, diante desse medo, dessas dúvidas, Jesus fala, olha, sou eu mesmo. Ele mostra aí as chagas, os pés, as mãos, o machucado, para dizer que o crucificado ele tem como marca também o crucificado, né? As marcas, a crucificação e morte é justamente essa identificação para dizer que o crucificado é o mesmo que o ressuscitado. O ressuscitado é o mesmo que o crucificado. Só que agora estão em realidades diferentes, né? E para dizer aí que não é um fantasma, que a ressurreição não é algo simplesmente abstrato, Jesus pede para comer. Tem alguma coisa aí para mim comer, né? Então vamos sentar para comer. É uma experiência diferente que eles foram tendo de Jesus ressuscitado. É uma experiência de fé que nós somos convidados também a ter, né? Essa presença viva de Jesus, que possamos nos alimentar da palavra e da Eucaristia, né? Para que possamos também abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, despertar para a vida, vivê-la e cumprir a missão que Deus nos confiou. Deus então te abençoe e te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.